Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, eu sou contador responsável da empresa DotConte e hoje estamos aqui a pedido da SIC para falar um pouquinho da declaração de imposto de renda de 2020 das pessoas físicas, declaração de ajuste anual. Espero que o conteúdo seja agradável para todos. Vamos lá. Quero começar com vocês aqui com o tutorial da própria Receita Federal 2020, está bem didático, bem bacana, e aqui ele está passando para nós as principais novidades e depois o passo a passo para a utilização dos programas. Então vamos lá. As principais novidades. Nós temos aí o painel de entrada, que teve algumas alterações no painel de entrada, na ficha de rendimento, ficha de doações, fichas de bens e direitos, e o débito automático, a primeira cota. Bom, na parte aqui do painel de entrada, as modificações que houveram foi a criação dessas três abas distintas, nova, em preenchimento e transmitidas. E opção de pesquisas por nome nas abas em preenchimento. Espera um pouquinho, voltou aqui. E em preenchimento e transmitidas. Bom, a outra alteração foi na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente. Basicamente aqui, parcela para isenta de 65 anos. Dando continuidade, doações diretamente na declaração do idoso. Então aqui a gente passa a contar com essa aba. Depois mais para frente eu vou mostrar direto no programa gerador, fica mais fácil de a gente entender por lá. A outra alteração, essa parte de bens e direitos. Aqui nessa parte de bens e direitos houve uma alteração bem importante, onde nós vamos ter que colocar dados de IPTU, dados do Renavan, toda essa parte que identifica o móvel, o automóvel, embarcação, aviação. Então são os códigos que, então, é muito interessante a gente ter em mãos toda a documentação desses bens e, no caso de imóveis, a parte talvez do IPTU, dados de contrato, quer dizer, o que puder ter aqui, o sistema vai estar pedindo e vai estar em campo próprio. Depois eu vou mostrar com um pouquinho mais de detalhes. Débitos automáticos, a primeira cota aqui já está dizendo que transmissão até 10 de abril, né? Cota única a partir da primeira cota. Então ficou aqui a partir de 10 de abril de 2020. Então deu ampliou um pouquinho o prazo. Aqui o passo a passo para a utilização do programa é uma coisa que todo mundo já deve estar bem acostumado, mas se tiver alguma dificuldade, o programa tá bem didático, está bem interessante de a gente puxar por aí. Primeiro começa com o download de instalação, painel de entrada, e a possibilidade das importações de carnê-leão, livro caixa, dados de ganho de capital, né? Parte do preenchimento das declarações, essa parte de favoritos aqui. No meu caso eu coloquei favoritos só essa parte que depois eu mostro para vocês que houveram alterações nesse ano. Verificação de pendências, impressão da declaração, gravação, entrega, salvar e recuperar online. Então aqui ele vai dando as orientações, né? Então, programa de imposto de renda, a gente pode baixar aqui pelo Receita Fazenda Gov.br, Receita Federal, e pode colocar o programa na máquina através desse link. Aqui está bem interessante, né? Quando a gente começar a declaração, essa é uma parte que ficou bem bacana, antes a gente tinha que ir até lá no ECAC, para quem já tem o ECAC, fazer a baixa da declaração pré-preenchida e depois importar. Aqui não, ele já abre, se você quiser iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, ele já abre a possibilidade de você colocar o certificado digital e já vem o pré-preenchimento de todos aqueles, da parte de Seguridade Social, encontros de DIRF e ele já está vindo cada vez mais completa, cada vez mais preenchida. Eu puxei já algumas e
e está facilitando bastante o trabalho. Aqui está explicando, né, que tem a aba nova, pré-preenchida, ou da parte que já foi transmitida, né? Painel de criação, criar a nova declaração. Ele já abre como em preenchimento. Aí tem um passo a passo para a utilização dos programas. Como importa o Carnê-Leão. O livro Caixa de Atividade Rural. A parte de ganhos de capital também. Cotação de ganhos de capital 2019. Identificação do contribuinte. Da parte de dependentes também, alimentandos e... Essa parte de dependentes também mudou bastante, o CPF agora é obrigatório, independente da idade dos dependentes, e a relação que cada um tem com os seus dependentes. O fisco também quer saber esse grau de relação. Dívidas em anos reais, vem o passo a passo para a utilização do programa. Finalizando, impressão da declaração. Grava a cópia de segurança. Entrega da declaração. Esse botãozinho aqui que eles criaram está bem interessante. Você pode fazer tudo de uma única vez. Você usa essa opção de declaração, ele já vai, fecha, vê se não tem pendência, pergunta... Faz a pergunta para você, quer trocar agora de opção? Né? Você pode trocar de simplificado nessa hora, nesse momento, se for mais conveniente, então não precisa ir lá na aba trocar. Quer dizer, são facilitadores aqui que vão deixar mais ágil o nosso trabalho. Está bem bacana, gostei. Achei bem prático. Salvar e recuperar online, essa é uma outra possibilidade, quem não quer ficar salvando na máquina, quer deixar no servidor na nuvem da Receita, começa a declaração no servidor da nuvem, recupera de lá e continua fazendo o trabalho diretamente com a nuvem. E a partir daí, você seleciona as funcionalidades e pode fazer a transmissão. Então, mais um avanço bem legal que é uma ferramenta bem interessante para quem não quer ficar gravando no seu computador, tem medo de perder, e outra, né? Está na nuvem, nessa época de coronavírus, a gente está em casa, está na nuvem, está puxando em casa e está fazendo a declaração. Não está dependendo de estar lá no escritório. Salvar e recuperar online. Então, são essas opções aqui bem interessantes também, que vem bem a calhar para os dias de hoje. Outra coisa interessante que eu quero falar é sobre essa normativa. A normativa, a 1924, é a normativa que dispõe sobre a apresentação da declaração de ajuste anual de 2020, calendário de 2019, pelas pessoas físicas, né? Então aqui, é lógico que lá pelo site da Receita já vem mais mastigadinho, mas aqui ele já começa, né? Quem é obrigado, a obrigatoriedade da apresentação, quem está obrigado. Então pessoas que receberam valor superior a R$ 28.559,70, rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000, ou obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsa de valores, mercadorias de futuros e assemelhadas. Essa obrigatoriedade da apresentação. E aqui ele vai dizendo, relativo à atividade rural, as pessoas físicas que ficam dispensadas, né? Na hipótese que os bens comuns da união estável tenham sido declarados pelo outro cônjuge, desde que o valor de seus bens não exceda R$ 300.000.
A opção pelo desconto simplificado, então aqui é até onde o desconto simplificado é interessante, que não tem que comprovar os 16.754, então fica em torno de 80 e poucos mil reais. E isso é interessante a gente saber, mas na hora da declaração fica muito, muito tranquilo de fazer opção, porque o próprio programa já calcula qual que é a melhor opção. Então, mas o limite é esse, 16.754.34. Ela deve ser elaborada. Tem 3 formas, né? Programa gerador, você vai lá no ECAC direto, ou no extrato da DIF, do meu imposto de renda, do aplicativo. Então no ECAC você já pode fazer toda a declaração lá direto no ECAC. No meu caso eu fui lá no ECAC, verifiquei e tal, mas para os clientes é mais interessante na minha cabeça fazer no programa gerador, que é mais fácil ficar puxando, manipulando e tal. Talvez para essa molecada, para os mais jovens, né, que não é o meu caso, eu sou da época que a gente fazia em disquete ainda a declaração de imposto de renda, preenchia na mão, saudosos tempos, né? Mas a molecada hoje tem o app também tá bem dinâmico, tá bem fácil. Então se for uma declaração assim mais tranquila, o app já resolve. Então é uma opção bem prática, que os mais jovens acredito que tenham mais facilidade do que quem já está mais tempo nesse mercado. Das vedações no imposto de renda. Então o que ele está dizendo é o seguinte, né? Que pelo aplicativo, se teve rendimentos que a soma seja superior a 5 milhões, ter recebido rendimento exterior, oferido os seguintes rendimentos sujeitos à tributação, se a soma seja superior a 5 milhões, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, aí é vedado a utilização aqui por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda. Então você já vê que é alguma coisa, o aplicativo é bacana, mas para quem tem aí um imposto mais simples e não precisa de grandes trabalhos. Então o app é possível, mas não em todos os casos. Aqui pela normativa acho que fica bem interessante dessa visão. Na declaração de ajuste anual pré-preenchido, já falei para vocês um pouquinho, né? Então ele já vem com esse preenchimento. Aqui é interessante, ó, ele está dizendo, relativo aos contribuintes referentes ao exercício 2020, ano calendário 2019. Então, por meio de DIF, DMED, então Declaração de Serviços Médicos, DIMOB, dos imobiliários, quer dizer, os bancos também, as financeiras, mandam informações, o sistema consegue puxar todos esses dados, ou seja, na hora que for preencher a declaração, está ficando cada vez mais importante a gente não errar, colocar os dados corretos. Mesmo essa parte dos bancos, vai ter que ter o CNPJ do banco, a conta corrente, exata, banco, conta, agência, onde está a aplicação, onde está a conta corrente, onde estão os ativos. Do prazo e meios disponíveis para apresentação, a gente já falou. Da apresentação depois do prazo. Bom, apresentação depois do prazo previsto pela internet, né, mediante pode ser feita, né, com multa. Da retificação, aqui explica tudo sobre retificação. Eu fiz um resuminho da retificação, depois vamos dar uma passada pelo resumo, acho que fica mais fácil a gente ver. A multa pelo atraso, então a multa, valor mínimo R$ 165,74, e o valor máximo 20% do imposto sobre a renda devido, né? Mas mesmo que não tenha imposto devido, esse mínimo é aplicado. Então o mínimo de R$ 165 já tem aí de multa, caso tenha que ter feito a declaração e não fez, entrega em atraso. Aqui, primeiro dia do mês subsequente, depois é mês a mês, é pro rata mês, né? O acréscimo desses juros até chegar à taxa dos 20%. Das declarações de bens, de direitos e dívidas de ônus reais, aí tem essa alteração que eles estão colocando, que está facilitando bastante a vida deles, né? Porque
Renavan, você informa a Renavan, informa o IPTU, informa a dimensão do terreno. Então, o fisco vai ficar com um volume de informações em campos próprios, que antes a gente só descrevia, e acredito que ninguém ia estar, salvo alguma fiscalização adicional, ninguém ia estar lá verificando aqueles campos. Agora, como está em campo específico, ele facilita muito a vida dos auditores para cruzamentos e futuras avaliações, né? No meu caso, eu já fui lá, já fiquei com medo dessa opção, já fui lá no site do ECAC, dizendo que não podia imprimir minha declaração de imposto de renda no posto, ou seja, só via ECAC. Então tem essa opção lá no ECAC para quem achar interessante. Vamos lá. E das disposições finais. Então essa é uma legislação que eu queria estar passando, que é bem interessante. Então, basicamente, foi essa parte que nós vimos aqui da normativa 1924. Bom, aqui é a carinha do imposto de renda, que a gente já viu naquela tela inicial. Então, iniciar importando a declaração de 2019. Então, se está feito no seu Note, no seu micro, já puxa de lá direto. Iniciar a partir da pré-preenchida. Se tiver a pré-preenchida, se puder pegar a partir da pré-preenchida, é interessante, porque já é informação que o fisco tem, né? Então, são coisas que não podem. E aqui é o que eu falei, ele já abre, aqui foi, no caso, fiz a simulação, ele já abre pedindo certificado digital. Você já põe o seu certificado digital e ele já importa os dados. Então, não precisa ficar salvando do ECAC e depois importando. Então, aqui é a salva direta. Aqui lá no ECAC ele fala nesse formato, tá vendo? A partir de 2020, a declaração pré-preenchida é importada diretamente no PGD do IRPF, sem necessidade de obter o arquivo lá no ECAC. Então, isso daqui eu só printei a mensagem que saiu no ECAC. E aqui é aquela parte de favoritos que eu falei, né? Começou a preencher. Tem uma aba que vocês estão querendo rever, tem algum problema, acha que tem que dar uma atenção especial. Na hora que abre a aba, vai ter um sinalzinho aqui, para você dizer que é favorito. É uma estrelinha, né? Uma estrela. Aí fecha a declaração e abre de novo. Se não fechar, ele não vem para favorito, ele só vem depois que fecha. Então você coloca, identifica quais fichas da declaração são favoritas para você. Eu coloquei no favorito contribuinte, rendimentos recebidos acumulados, doação diretamente na declaração, bens e direitos. Coloquei aqui como favorito que foram as 4 aqui que tiveram alteração nesse ano 2020. Bom, gente, para ser um pouquinho mais prático, né, porque eu acho que aqui ninguém tem tempo de ficar lendo legislação, passando, e eu estou passando isso de uma forma muito rápida, porque cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, e a gente vai ter que saber quais são as fontes de informação que a gente tem disponíveis. Aqui eu procurei resumir alguns pontos que eu considero importantes, alguns pontos que foram modificações desse ano 2020, e eu acho interessante a gente tá sabendo, porque de resto, na hora que está no meio da declaração, tem alguma dúvida, perguntas e respostas está lá. Então, é alguma coisa muito mais específica, faço ou não faço? O perguntas e respostas e dentro da própria declaração já fica muito fácil. E no app também. O app também já vem com perguntas e respostas, permitindo fazer o download, está muito, muito prático, né? Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Então, evitar que o contribuinte tenha toda a documentação em mãos, recibos, dados dos veículos, imóveis, contratos, médicos, seguros. Então, alguns contribuintes têm o saudável hábito, né, de pegar e vai separando todo mês a declaração, deixando lá numa caixinha, chega no final, entrega para o contador, aqui contador, tem tudo o que vocês precisam. Eu sei que não é bem assim na prática, mas agora vai precisar ter dados adicionais. E se não tiver, ele dá erro. Então, aquilo que era só um aviso, né, uma informação adicional, a partir de agora,
ele dá erro, fica como erro, né? Não é mais o warning, não é mais aviso, a declaração não vai. Então, se não tem Renavan, travou. Então, e ele dá lá no final o motivo do porquê travou a declaração e tem que se acertar como nos anos anteriores, não mudou grande coisa aí não. Aqui o bacana, que eu até imprimi para ficar bem didático, o percentual, fica claro o percentual da alíquota efetiva que é informado. Então aqui no caso, ele pegou a alíquota efetiva, se optar por deduções legais, ficaria em 2,40%, desconto simplificado 0,9%. Aqui ele pergunta, deseja que o programa altere a forma de utilização para a forma de tributação utilizando o desconto simplificado? Quer dizer, eu fui fazer a transmissão, o sistema identificou que o desconto simplificado era mais interessante, antes de transmitir naquele círculo que eu mostrei, que tem o globo fazendo toda a transmissão de uma vez só, ele falou, opa, peraí, você quer que mude? Você fala sim, ele já altera, sem precisar ir no campo próprio dentro da declaração. É mais um facilitador que veio, né? Então você escolhe manter a tributação por dedução legal, no caso aqui eu teria que pagar 5 centavos, ou muda a tributação para desconto simplificado, aí nesse caso tem aí uma restituição de R$ 504. Bom, o ideal é fazer a declaração tão logo concluída, avisando o recebimento do imposto a restituir prioritariamente a quem entrega após o envio. Só que tem a sequência oficial, vocês sabem, né? Os idosos, quem tem problema de saúde e tal, e essa ADE fala disso. Então, deixa eu abrir a ADE para vocês terem essa visão também, rapidinho. Não quero me aprofundar muito nisso, mas eu acho que são os dois, a normativa e esse ato era interessante estar mostrando. Dispõe sobre o imposto de renda, aqui é curtinho, ele fala sobre os lotes, as datas dos lotes, então o primeiro lote 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho, até o quinto lote 30 de setembro, né? E a prioridade ela segue, tá vendo? A prioridade ela segue também quem entrega antes, né? Então quem entrega antes tem prioridade, né? E ele vai aqui no parágrafo 2º, o artigo 69 da 9784, o inciso 2º do parágrafo único do artigo 16 da 9250. Aqui vai dizer que são os idosos, que são as pessoas que têm problemas de saúde, dificuldade de locomoção. Então, quer dizer, aqui se tiver algum cliente que tenha essa dúvida, é só entrar numa dessas legislações que está totalmente exposta aqui nessa ADE, nesse ato declaratório executivo. Vamos continuar. Bom, então essa é a ADE. Cruzamentos. Então, os cruzamentos de FE Social, DMED, ECF, ECD, FD, E-Financeiro, cada vez mais o fisco vai cruzando e cada vez menos a gente tem chance de errar ou de ter algum esquecimento. Então, tomar um pouco de atenção em cima disso. Dados atualizados. A partir da declaração, os dados das contas bancárias vão ficar disponíveis. Então, você coloca lá na conta, na ficha, preencheu uma vez lá a tua conta bancária, já fica disponível para ser colocada lá na ficha do imposto a restituir. Então, já puxa automático. Porque ali você vai estar informando CNPJ do banco, código do banco, agência e conta corrente. Empregados domésticos, até o ano passado dava, né? Mas a partir desse ano, por falta de previsão legal, não tem mais como utilizar desconto aproveitado até a declaração de ajuste anual de 2019. O prazo de entrega, gente, é o seguinte, a gente achava aí por conta do coronavírus, tal, do Covid-19, né? Mas a despeito dele, até agora, 24/3, né? A data limite permanece 30 de abril, né? E aqui, ó, 23/3, até as 11 horas já tinham sido entregues mais de 6,6 milhões de pessoas já fizeram a declaração. Então, o nível de entrega está bem forte para o comecinho. Acho que o pessoal nas suas casas fazendo home office deve estar ajudando a que todo mundo faça as entregas. Acredito que
Acredito que esse ano vai ter uma quantidade bem grande antes, né? Dos bens e direitos, eu achei interessante colocar a ficha já colocando, por exemplo, declara algum imóvel. Aqui eu coloquei exemplo da casa. Ele já abre a abinha do IPTU, né? Discriminação, logrador, um número, complemento, bairro, cidade, isso quer dizer, ele quer saber tudo do seu imóvel. Antes a gente fazia tudo aqui no discriminação de acordo com a nossa vontade, né? Agora não. Renavan, tem veículo? Aqui eu coloquei veículo automotor, TS, caminhão automóvel, pediu o veículo, já abre a abinha do Renavan. Também. Dados de dependentes. Aqui eu escolhi um dependente, eles querem saber a relação de dependência, então eu coloquei menor pobre até 21 anos, que contribui, CPF. Quer dizer, não quer saber se tem 1 ano de idade ou 2, vai registrar como dependente, CPF, senão não passa. E aí o total da dedução para o dependente, 2.275,08. A parte da regularização da declaração que eu falei que ia deixar para o final, o que está acontecendo? O fisco faz os cruzamentos, identifica, fica na pendência. Então, a hora que você vai consultar, o fisco está notificando, verifique a sua declaração que existe pendência. E te dá a oportunidade de fazer o acerto. E diz exatamente qual que é a pendência. Não fala está pendente e se vira, né? Então, ele fala exatamente onde está. Achou, regularizou, fechou o assunto, não tem problema. Passou o prazo, tal, então quer dizer, até 30/4 pode fazer tudo, retifica qualquer coisa, manda, o fisco não está nem aí. Menos apresentar a declaração retificadora em mídia removível, né? Até 30/4 não tem porquê você estar apresentando essa declaração, já que você pode estar mandando tudo de novo lá até 30 de abril. Após 30 de abril, retifica durante os próximos 5 anos sem problema nenhum. Isso é, você não está na malha fina com pendência para que o fisco esteja querendo que você conserte, né? Não é permitida a troca de tributação simplificado para dedução legal para simplificado, não tem jeito, né? Como a gente não troca lucro real para presumido, para simples no meio do período, na pessoa jurídica, pessoa física também não é permitido você fazer qualquer troca após a entrega de 30 de abril, por mais benefício que seja. E pode ser feita a retificação por PGD, EP ou no ECAC. Então, qualquer uma das mídias você pode fazer. As 3 aí estão abertas para retificação. Se não regularizar, o contribuinte fica exposto à intimação, né? Sendo que nessa situação não há mais possibilidade de retificação, tendo o valor do imposto, não paga um acréscimo no mínimo 75%. Basicamente, gente, é isso que teve de alterações, espero ter contribuído. Só mais esse último assunto aqui, perguntas e respostas. Aqui é o perguntão da Receita. Deixa eu só abrir para vocês terem uma visão. É grande. Ele tem aqui... Ele foi feito com todas essas perguntas e respostas. Obrigatoriedade de entrega, desconto simplificado, prazo, tal, qualquer coisa que você queira saber, restituição do imposto, situações individuais, declaração, espólio, sei lá, vamos ver aqui só quantas páginas, quantas perguntas tem isso, né? É completinho. Então, tudo que eles vão conseguindo fazer de resposta, 700 perguntas. Vamos pegar uma qualquer aqui só para a gente ir lá para baixo, ó. Sei lá, ganhos em renda variável. Então, ele apresenta dessa forma, ganhos em renda variável. Os ganhos em renda variável devem ser oferecidos? Não. Os ganhos apurados mês a mês e separados não integram a base de cálculo do imposto. Então, qualquer assunto que seja um pouquinho mais, que deixe um pouquinho mais de dúvida, vem aqui nesse perguntão que tem grande chance dele já ter respondido. Bom, pessoal, espero ter ajudado. É um assunto extenso, então não dá para ir detalhe a detalhe, cada um, mas aqui vocês têm pelo menos o caminho, as ferramentas e uma visão geral de tudo que foi modificado. Tá? Muito obrigado pela atenção.